queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses 2. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 18. E nós vamos falar a respeito da santificação da igreja. A vida prática que tudo que fazemos deve ser feito de maneira que agrade o nome de Deus, que seja conforme a vontade de Deus. Então, Filipenses 2, 12 a 18. Assim, pois, irmãos meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Senhor, agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fala com cada um de nós, fala aos nossos corações, ó Deus. Nos dá, Pai, a Tua instrução. Queremos, Pai, saber, ó Pai, qual é a Tua vontade, sermos relembrados da Tua vontade, Senhor, e capacitados pelo Teu Espírito a Te obedecer, a fazer aquilo que Tu queres, meu Deus. Que as nossas mentes, os nossos corações estejam concentrados agora, Senhor Deus, em ouvir a Tua voz, ó Deus. E que se nessa noite, aqui neste lugar, na Tua casa, houver alguém que ainda não é Teu, que ainda não Te conhece, for Teu eleito, que nessa noite seja uma noite de salvação, seja uma noite que o Teu Evangelho, Senhor, transforme vidas. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você é motorista, ou deseja ser, você sabe que quando a gente entra na autoescola, a gente começa com aulas teóricas. E você vai aprender várias coisas a respeito de legislação de trânsito. Só que quando você está lá na aula teórica, você não vê a hora de fazer as aulas práticas, pegar a direção do carro. É verdade que muitos, quando vão para a autoescola, já sabem dirigir, mas é diferente quando você vai fazer as aulas. Por quê? Porque nas aulas de autoescola você vai aprender a dirigir direito, não é assim? Se você já teve essa experiência já sabia dirigir e foi fazer aulas de autoescola para poder tirar a sua CNH, a sua Carteira Nacional de Habilitação, você sabe que lá você aprende o que é o certo. Você aprende aquilo que deve ser feito ao volante de um veículo ou no guidão de uma moto. E quando a gente termina as aulas, faz o exame, é aprovado e finalmente a gente recebe a nossa carteira de habilitação, uma alegria muito grande toma conta dos nossos corações. A gente quer contar para as pessoas, principalmente se você é jovem, você tem lá de seus 18 anos, você tirou pela primeira vez a sua habilitação, você quer mostrar para as pessoas, olha, agora eu sou habilitado, agora eu posso dirigir. Isso causa uma alegria muito grande. E da mesma forma, meus irmãos, é a vida do crente. O crente, ele ouve a parte teórica na igreja, domingo após domingo, nos estudos bíblicos semanais, na escola dominical, nos sermões. O crente, durante a semana, ele lê a sua Bíblia, faz a sua devocional, ele sabe, ele ouve, ele escuta, ele lê aquilo que é a vontade de Deus. Mas não basta você ter apenas teoria. Você apenas conhecer aquilo que é certo, aquilo que Deus requer de você, mas você precisa colocar em prática. Você precisa, no dia a dia da sua vida, fazer aquilo que Deus quer que você faça, fazer aquilo que é certo. Todo mundo vive, mas nem todo mundo vive direito. É igual o trânsito. As pessoas que dirigem, todo mundo está lá com o seu veículo, mas você sabe que nem todo mundo dirige direito.
Na vida cristã, meus irmãos, nós devemos fazer direito, devemos fazer aquilo que Deus requer de nós. Nós, meus irmãos, somos cristãos porque um dia nós fomos convertidos por Jesus Cristo. E quando a gente foi convertido, ocorreu um ato chamado de justificação. O que é a justificação? Justificação é quando você crê, você confia em Deus, você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você teve fé, Deus te deu a fé e você exerceu essa fé, e aí Deus então te declara e te trata como justo. Justificação é mais do que o perdão. Por quê? O perdão é quando Jesus ele pagou a sua dívida, você não deve mais nada. Mas veja, Jesus não apenas pagou a sua dívida, mas além de ele ter pago a sua dívida, o Pai, o Deus Pai, ele aplicou na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, a justiça de Cristo. Nós vimos no domingo passado que Jesus, na cruz, carregou sobre si os nossos pecados. Ele recebeu sobre si o nosso castigo, recebeu sobre si a nossa punição. E Deus, na justificação, Ele coloca sobre nós a justiça de Cristo. Então Deus, quando Ele olha para você, Ele fala, é um justo, é uma justa, é um ato. Você é um crente, o Espírito Santo te selou, você não perde a salvação, você é dele. Porém, a salvação não é uma coisa estática nas nossas vidas. A salvação, meus irmãos, ela tem um processo também chamado de santificação. Você cresce. Quando a gente se converte, a gente nasce de novo e tudo que nasce é um ser vivo. E seres vivos crescem. Uma criança quando nasce, ela vai crescer. Uma planta quando nasce, ela vai crescer. Então, uma vez que você nasceu de novo, você se converteu, você foi justificado, agora começa um processo na sua vida chamado de santificação. Você vai desenvolver a sua salvação, conforme nós lemos o texto aqui que Paulo escreveu. Ela passa a viver para a glória de Deus em santidade, porque Deus é santo. E não é somente a pessoa individual, mas também toda a igreja. Toda a igreja é santa. Paulo aqui, meus irmãos, ele está falando à igreja dos Filipenses. Ele vai falar a respeito da santificação daquela igreja. E Paulo aqui vai dar 3 pontos ou 3 lições a respeito da santificação da igreja. E a primeira delas é que a santificação é uma obra de Deus e também nossa. Olha o versículo 12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo ele começa dizendo assim, pois. Sempre quando você pegar um versículo na Bíblia e ver a palavrinha pois, é porque você tem que prestar atenção naquilo que foi dito antes. Pois, ou, portanto, tem alguma coisa importante antes que foi dita, que foi escrita, que você deve ler aquilo, que você deve prestar atenção naquilo, e diante daquilo que foi escrito anteriormente, vai vir alguma coisa prática. É mais ou menos assim, olha, assim, como você fez as aulas teóricas lá na autoescola, agora você vai ter que fazer as aulas práticas. Você vai ter que pegar no volante. Paulo está falando aqui o seguinte: assim, pois, diante de tudo que eu falei até agora. E Paulo, anteriormente, o que ele havia falado? A respeito de Cristo como nosso exemplo na humilhação. É o que nós vimos no domingo passado. Jesus é aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Verbo, o Santo de Deus, que se esvaziou, que se humilhou, que tornou-se um servo, que nasceu nessa terra como um homem igual a nós. Ele teve uma vida humilde, uma vida pobre, uma vida de serviço a Deus e aos homens, obediência à lei de Deus, submissão a Deus e a todas as autoridades, e morreu como um miserável, como um maldito, numa cruz. E aí Paulo fala, olha, diante de tudo que eu falei, vocês agora vão obedecer. Vocês vão obedecer não somente na minha ausência
como na minha presença, como também na minha ausência. Paulo aqui está falando, meus irmãos, que o crescimento do crente é algo contínuo. Lembra que eu falei? Todo ser vivo cresce. Se você está vivo, se você tem vida eterna, vida espiritual, vida em abundância, se você nasceu de novo, então você está vivo e você vai crescer. E Paulo vai falar assim: vocês já obedeciam na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, ou seja, em todo o tempo. Obedecer não somente quando o líder ou o pastor, no caso Paulo, que foi o pastor deles, estivesse presente, mas na ausência deles. O que Paulo está dizendo aqui para a gente, meus irmãos, é o seguinte: que a nossa santificação é algo que deve ocorrer o tempo todo. Não somente quando tem pessoas olhando, não somente quando a gente está no domingo na igreja, mas no dia a dia da gente, na escola, no trabalho, na família, onde quer que a gente esteja, mesmo que você esteja sozinho, mesmo que você esteja diante do seu computador, diante do seu celular, vendo sites, redes sociais, mesmo que você esteja num lugar onde não tem mais ninguém olhando, Deus está olhando. Então Paulo, meus irmãos, nos mostra que a santificação não é uma coisa que acontece apenas quando o pastor está presente, ou os presbíteros, ou os irmãos, não acontece apenas no domingo, a gente canta, quero ser uma luz, eu me consagro. Mas peraí, isso ultrapassa as paredes da igreja, ultrapassa o domingo, é algo que continua, é algo que ocorre em todo o tempo, em todos os lugares, mesmo que ninguém esteja olhando. Por isso, Paulo ele fala assim: não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo estava ausente. Já haviam passado 10 anos que Paulo havia fundado aquela igreja, plantado aquela igreja. Paulo estava a quilômetros e quilômetros de distância, estava preso em Roma. Paulo, ele não estava ali presente mais. E naquele momento, nem o atual pastor deles estava presente, que era Epafrodito. Epafrodito foi até a prisão onde Paulo estava, até a casa onde Paulo estava preso em Roma. Paulo não estava lá. Então Paulo está falando o seguinte: olha, esquece aquela história de que quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Você já ouviu essa expressão? O gato sai, os ratos fazem a festa. A professora sai da sala, quem é professora aqui ou já foi professora, a professora sai da sala, os alunos fazem aquela algazarra. Não dá para fazer isso, sabe por quê? Porque estamos sempre, jovens, corandeu. O que é corandeu? Na face de Deus, diante de Deus. Para onde quer que você vá, onde quer que você esteja, mesmo que você esteja fechado no seu quarto sozinho, mesmo que você não tenha mais ninguém por perto, Deus está olhando. Por isso que a nossa obediência tem que ser constante. Deus está sempre conosco, Deus está sempre presente. E aí Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo, meus irmãos, ele vai falar o seguinte, que a santificação, o que é desenvolver a salvação? Desenvolver a salvação nada mais é do que obediência ou santificação. E como nós falamos, primeiro, é algo contínuo, em todo o tempo, mesmo que ninguém esteja olhando. Nós lemos em Efésios 5, agora há pouco na liturgia, nos versículos 11 a 13 o seguinte: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto ou só a referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Em Lucas 12, versículo 2, Jesus ele afirmou: não há nada encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Então, irmãos, aquilo que as pessoas fazem escondido, Deus vê. E pior ou melhor, será revelado. Então não pense você que ser cristão é apenas vir à igreja, é apenas estar presente nos cultos, na escola dominical, é apenas você ter uma aparência de crente. Mas Deus sonda corações, Deus vê o que você faz quando ninguém mais está vendo. E aquilo que é feito às ocultas, Deus vai trazer à luz. Por isso que Paulo fala: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E temor aqui, meus irmãos, e tremor dá a ideia de uma reverência e de um respeito muito grande,
e uma submissão também. Porque, irmãos, estamos diante do Deus Santo. Lembra Isaías? Quando Isaías ele teve a oportunidade de ver a glória de Cristo, quando Cristo assentado no alto e sublime trono, e nem mesmo os serafins, seres angelicais santos, podiam ver a Deus, podiam ver o Rei, podiam ver a Cristo ali, que ali é Cristo. Isaías falou assim: ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei, e eu sou um boca suja, habito no meio de um povo de boca suja, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, meus irmãos, imagine o seguinte: em todo o tempo o Rei está olhando para você, em todo o tempo Ele está vendo o que você está fazendo. Mais do que isso, em todo o tempo Ele sabe o que você pensa. Pode ser que você esteja parado sem fazer nada de errado, mas aqui dentro, aquilo que a sua esposa não conhece, seu marido não conhece, seus filhos, seus pais, seu chefe, seu presbítero, seu pastor, ninguém conhece. Deus conhece, Deus sabe, e Ele vai trazer à luz. Por isso Paulo fala: olha, tenham tremor e temor, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, cresçam na vossa salvação. No versículo 13 ele vai dizer o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então Paulo ele vai pegar tanto o versículo 12 como o versículo 13 para falar sobre a santificação como uma obra que ao mesmo tempo é nossa e ao mesmo tempo é de Deus. No versículo 12 ele fala: desenvolvei a vossa salvação, ou seja, a santificação, o crescimento, o desenvolvimento da salvação. Lembra? Você foi salvo, você se converteu, você foi justificado. Você recebeu nova vida, você nasceu de novo, agora você vai crescer. Todo pai, toda mãe, quando um filho nasce, você fica muito feliz, você pula de alegria, só que você quer que aquele filho cresça. É lindo um nenenzinho nos braços, mas você não quer que aquele neném continue neném para o resto da vida. Você quer que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele um dia se torne um adulto. A mesma coisa é aqui. Nós crescemos. É um ato que nós fazemos, é a responsabilidade humana. Porém, meus irmãos, também é um ato de Deus, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Ou seja, pensa comigo uma coisa: a salvação ela não é pelas obras. A salvação é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Deus, Ele te ressuscitou dos mortos, Ele fez você nascer de novo, Ele te deu o entendimento da palavra que você um dia escutou, Ele te deu fé para confiar em Jesus Cristo, e assim você se arrependeu e creu. Começa a vida agora, você nasce novamente, e agora você vai desenvolver, você vai crescer. Só que até para você crescer, até para você obedecer a Deus, é uma obra de Deus. É Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. É o que Jesus disse lá em João capítulo 15. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nenhum ramo que esteja fora dele consegue frutificar. É só você pensar numa árvore frutífera. Uma árvore, ela só consegue frutificar, as frutas, elas só nascem no galho ali onde ela está, porque aquele galho está ligado à árvore. Jesus é a videira verdadeira. A árvore, a videira, ela envia todos os nutrientes pela seiva até o galho, para aquele galho frutificar. Então você depende de Deus para você frutificar, você depende de Deus para você crescer, você depende de Deus para ser cada vez mais santo, para você desenvolver a salvação, para você obedecer. Percebe? Até para nós obedecermos ao Senhor, nós precisamos dele.
Deus nos deu os seus meios de graça. O que são meios de graça? São recursos que Deus nos dá para que a gente desenvolva a salvação, para que a gente se santifique, para que a gente cresça. Quais são os meios de graça? A pregação da palavra de Deus. Então, crente que não ouve pregação, crente que não ouve a palavra, crente que não ouve a exposição bíblica, não vai crescer. Segundo, oração. Crente que não ora não vai crescer. Terceiro, os sacramentos. Crente que não participa da ceia não vai crescer. E a comunhão, o congraçamento. Crente que não frequenta culto não vai crescer. Deus nos deu esses recursos para que a gente cresça. E veja, Paulo ele usa tudo no plural. Paulo não está se dirigindo a uma pessoa ou ele está dirigindo a igreja toda. Toda a igreja precisava desenvolver a salvação, porque Paulo ele faz isso segundo a sua boa vontade. É Deus, conforme a sua vontade, quem nos move a sermos obedientes. É Deus quem nos conduz a isso. Então, primeira lição que a gente aprende, que a santificação ela é uma obra nossa e é uma obra de Deus. A gente busca, a gente obedece, mas quem faz a gente querer buscar e de fato realizar a busca da santificação é o próprio Deus. Por isso a nossa oração é: Senhor, me ajude a te obedecer. Senhor, me ajude a desejar aquilo que pertence ao Senhor. Me ajude a desejar a Tua palavra, me ajude a desejar a obediência e me ajude a colocar em prática, porque a gente não consegue. Nós temos a carne ainda, nós temos a velha natureza ainda que está ali brigando com a nova natureza. Nós temos que sempre ser lembrados que nós temos que colocar em prática o fruto do Espírito e deixar as obras da carne. Então nós precisamos de Deus que nos ajude a colocar em prática aquilo que Ele nos manda fazer. Segunda lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que a santificação ela é visível a todo mundo. Olha o versículo 14. Fazei tudo sem murmurações e contendas. Paulo, na primeira parte do texto, 12 e 13, ele fala da necessidade da obediência. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Agora Paulo vai falar da motivação da obediência. Ou seja, nós temos que obedecer a Deus de maneira que o agrade. Vamos pensar numa criança, por exemplo. Vamos pensar em duas crianças, aliás. Se você pega e dá uma ordem para uma criança, ou melhor, para as duas crianças. Uma criança te obedece. E ela te obedece com o coração tranquilo. Ela vai tranquilamente, alegremente e vai e faz aquilo que você mandou ela fazer. A outra criança também vai e faz, só que ela vai resmungando, ela vai com a cara fechada, com a cara feia, ela vai pisando firme. Poxa, as duas obedeceram, não obedeceram? Mas a diferença, meus irmãos, é que Deus, Ele se agrada de uma obediência com um coração alegre. É o que está acontecendo aqui com Paulo, lembra? Paulo estava preso injustamente. Mas Paulo, ele não escrevia as suas cartas com um coração pesado, com um coração amargurado. Mas Paulo ele vai falar várias e várias vezes, aliás, 16 vezes aqui nessa carta, acerca da alegria. Então Paulo ele obedecia alegremente. Deus ele fala para a gente ter uma vida de santidade e não é somente fazer aquilo que Deus quer, resmungando, murmurando, chateado, mas fazer aquilo que Deus requer de nós com alegria no nosso coração. Por isso que ele fala, façam tudo, fazei tudo, sem murmurações e contendas. Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, ele disse que os crentes que são os primeiros a reclamarem são os que menos fazem alguma coisa na igreja. E quando fazem murmurando. Então tem crente que trabalha na igreja, sim, mas faz tudo reclamando. Aí nos faz lembrar daquele personagem do desenho animado, que quem viveu lá, quem foi criança na década de 70 e 80, vai se lembrar do desenho da família Buscapé. Você lembra? Se você falar que você lembra, você vai entregar a sua idade. A família Buscapé era uma família de ursos que viviam
na roça, num sítio, e o pai dessa família era o Zé Buscapé. E ele falava mais ou menos assim. Ele murmurava de tudo. Tudo que ele tinha que fazer ali no sítio, ele reclamava. E é essa palavra no grego, murmurações, gogusmos é a palavra grega. Gogusmos no grego significa isso. Gogô é uma coisa que você não consegue entender, é um resmungo. Paulo fala, você não pode fazer isso. Para de reclamar e sem contendas. O que é contenda? A palavra no original grego significa pensamentos maus que levam a argumentos mal intencionados tentando justificar o erro. É quando alguém pensa com amargura, reclamando em seu coração. Contenda aqui é uma insatisfação interna. A murmuração é a pessoa verbalizar, colocar para fora a sua insatisfação. A contenda aqui é o pensamento. Poxa, não é justo. É você ficar se comparando com os outros. Na sua cabeça, você pode até não falar, mas você fala lá, mas ele tem uma vida melhor do que a minha. Mas não é justo. Para o outro é mais fácil, para mim é mais difícil. Charles Spurgeon, ele vai nos ajudar novamente. Ele disse o seguinte sobre essa palavra: se reclamássemos menos e louvássemos mais, deveríamos ser mais felizes e Deus seria mais glorificado. Louvemos diariamente a Deus pelas misericórdias comuns. Bendigamos a Deus pelos olhos com que contemplamos o sol, pela saúde e força para caminhar, pelo pão que comemos, pelas roupas que vestimos. Agradeçamos-lhes a liberdade, os amigos, a família e os confortos. Louvemo-lo de fato por tudo que recebemos da sua mão generosa, pois merecemos pouco e, no entanto, somos abundantemente dotados. Então, meus irmãos, ao invés de reclamarmos, de murmurarmos, de pensarmos que a vida é injusta, de pensarmos que o outro é melhor, de ficarmos nos comparando com os outros, de vivermos amargurados, pensando que nada dá certo para mim e que para o outro tudo dá certo, nós devemos ser gratos. Quando você, ou quando eu, quando nós fazemos comparações na nossa mente, isso demonstra ingratidão. Ingratidão. Porque cada um tem uma vida, cada um Deus trata de uma forma, e aquilo que Deus nos dá é o melhor para nós, para que a gente seja conforme a imagem de Cristo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para nós sermos a imagem de Cristo. E é interessante isso, porque você se lembra que aquela igreja era uma igreja com esse tipo de problema. Aquela a igreja de Filipos era uma igreja desunida. Era uma igreja de pessoas que ficavam se comparando, que ficavam fazendo disputas. Era a igreja de Evódia e Sintique, que elas não concordavam. Então Paulo fala, para com isso. Parem de reclamar, parem de pensar mal, mas sejam, aliás, gratos a Deus. Ele joga, então, os holofotes em Deus. Ele fala no versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O foco, meus irmãos, de uma vida sem murmurações ou contendas é o próprio Deus. Quando você olha para Deus e quando você vê quem você é em Cristo Jesus, ou seja, você é um filho de Deus. E você age dessa forma, você pensa dessa forma, você é uma pessoa grata, é uma pessoa que não reclama, é uma pessoa que não murmura, é uma pessoa que não tem amargura no seu coração, não fica pensando mal dos outros. Você então vai ser uma pessoa irrepreensível e sincera. O que significa isso? Irrepreensível e sincera. Irrepreensível, meus irmãos, significa uma conduta exemplar, ou seja, então vamos seguir a linha de raciocínio aqui. Quando eu não fico reclamando e não fico pensando aquilo que não deve, o meu comportamento, o meu procedimento, ele vai ser exemplar. Onde quer que eu esteja,
qual seja a esfera, família, trabalho ou em qualquer outro momento, em qualquer outro lugar, igreja, eu vou ter uma conduta acima de qualquer reprovação, é o que diz a palavra irrepreensível. E sincero, a palavra sincera significa o caráter interior, ou seja, a vida do crente não é uma vida de aparências, olha como ele é uma pessoa moralmente correta, mas ele não é somente irrepreensível, não é somente comportamento, é lá dentro também. As pessoas veem o externo, Deus vê o coração. E Paulo fala, são as duas coisas, irrepreensível e sincero. Quando você não tem uma vida de murmuração, nem uma vida de contendas, você vai ser irrepreensível e sincero, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta. Veja, meus irmãos, Paulo aqui está falando a respeito de uma geração pervertida e corrupta. O que significa isso? A primeira palavra, pervertido, significa deformado. Então, o mundo é um mundo deformado. E a segunda palavra significa corrupto, né? Significa torto. O pecado, ele deformou e entortou o nosso mundo. O que a gente falou na escola dominical hoje aqui para os adultos? Que Deus é o nosso referencial. E os homens, eles não querem Deus. Salmo 8, ele fala justamente isso, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ele não quer Deus na sua vida, ele despreza Deus, ele anula, na sua mente, na sua vida, ele anula Deus. E aí o que vai acontecer? A pessoa sem Deus, ela vai ter a si mesmo como referencial. Então Deus, ele estabelece o referencial de casamento na sua palavra. As pessoas têm relacionamentos dos mais diversos, com pessoas das mais diversas, em situações das mais diversas. Deus estabelece um padrão da criação de filhos. As pessoas sem Deus vão criar seus filhos fora dos padrões de Deus. Quem vai tentar criar os nossos filhos são muitas vezes professores mal intencionados. Então você percebe que o mundo, ele está torto e deformado. E aí Paulo fala o seguinte, nesse mundo torto e deformado, vocês vão ser os luzeiros do mundo. Vocês vão brilhar. E é isso que fomos chamados para fazer, meus irmãos. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. O que Jesus quer dizer com isso? Que quando você tem uma vida de acordo com aquilo que Deus chamou você, quando você mostra para as pessoas Cristo Jesus na sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas palavras, as pessoas vão notar. Não é assim? O que são os luzeiros? É a mesma palavra usada lá em Gênesis 1, quando Deus criou os dois grandes luzeiros. Quais são os dois grandes luzeiros? O sol, para governar o dia, e a lua, para governar a noite. Eles não chamam a atenção? O sol não brilha iluminando todo o dia? A lua cheia não reflete a luz do sol iluminando a escuridão da noite? Não chama a atenção? É isso que Paulo está falando aqui, que a igreja, ela quando tem uma vida sem murmuração e sem contenda, ela vai brilhar no mundo. Ela vai mostrar quem é Cristo no mundo. Não basta, meus irmãos, como disse, apenas vir aqui domingo. Não basta apenas a gente se reunir uma vez por semana ou até mais vezes por semana. Mas tudo aquilo que a gente recebe de ensino deve ser vivido diariamente lá fora, no mundo, brilhando a luz. Como nós cantamos, não se acende uma luz para se esconder. É o que Jesus ele fala lá em Mateus 5. Ninguém acende uma luz e coloca debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de uma cama. Você não vai acender você não vai colocar uma luminária debaixo da sua cama ou debaixo da mesa, mas num lugar alto para que todos vejam. Então, onde Deus te colocou, você, através da sua vida, do seu comportamento, das suas palavras, as pessoas têm que ver que você é uma pessoa diferente. Diferente como? Você é um cristão. Você brilha à luz de Cristo. Você mostra para as pessoas quem é Cristo na sua
vida, você ilumina aquele lugar. E ele diz o seguinte, versículo 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Essa primeira parte apenas aqui por enquanto, preservando a palavra da vida. Existe um ditado no meio evangélico que diz o seguinte: prega o evangelho, se possível, ou se preciso, use palavras. Talvez alguns devem ter ouvido isso já. Só que eu não sei se você sabe que esse ditado é falso, é antibíblico. Por quê? Como é que se prega o evangelho? A fé vem pelo ouvir. Isso, corrigida, na atualizada, vem pela pregação, é a mesma coisa. Pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Uma pessoa só vai ouvir o evangelho se você falar com a sua boca. Se você verbalizar o que é o evangelho. Então você precisa falar sim, falar qual é a palavra da vida, a palavra de Deus que dá vida, a palavra de Deus, o evangelho de Deus, que mostra para a palavra, o Logos, Cristo Jesus, que é aquele que ressuscitou dos mortos e que nos dá vida em abundância, vida eterna. Então veja, a evangelização ela é feita através da palavra de Deus. Só que de nada adianta você falar a palavra se você não viver a palavra. As duas coisas são juntas. Não dá para você fazer só uma. Não adianta você evangelizar o seu colega de trabalho se você não tem um bom testemunho no seu trabalho. E de nada adianta você ter um bom testemunho no seu trabalho se você ficar quieto. São as duas coisas. Você brilha a luz de Cristo, sendo irrepreensível e sincero, mas você preserva a palavra da vida, falando sobre aquele que nos dá a vida. Então essa é a segunda lição, meus irmãos. A santificação, além de ser uma obra de Deus uma obra nossa e de Deus, ela é visível a todo mundo percebe que você é um cristão de verdade. Mas a terceira e última lição que esse texto nos ensina é que a santificação é o resultado de um ministério fiel. Agora o versículo 16, a segunda parte. Para que no dia de Cristo, Paulo falando, eu me glorie que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Quando você conclui alguma coisa, uma obra, por exemplo, você não fica orgulhoso? Quando você faz uma receita que dá certo, você não fica orgulhoso? Até posta lá nas redes sociais, olha, deu certo o bolo que eu fiz. Quando você se forma, ou quando um filho seu se forma, ou se casa, isso traz orgulho para nós. Só que esse tipo de orgulho não é um orgulho pecaminoso, mas é uma satisfação, uma sensação de missão cumprida, de trabalho bem feito. E qual é o orgulho ou a satisfação de pastores fiéis? É ver a igreja crescendo em santidade. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando o seguinte, olha, se vocês fizerem o que eu estou falando para vocês fazerem, se vocês imitarem a Cristo, crescendo na santificação de vocês, desenvolver a salvação de vocês, se vocês fizerem tudo sem reclamar, sem ter pensamento errado, vocês vão brilhar no mundo, as pessoas vão ver Cristo na vida de vocês, vocês vão falar da palavra da vida, a palavra que dá a vida para as pessoas, e no dia de Cristo, ou seja, no último dia, quando Jesus voltar, eu vou me gloriar de que não corri em vão e não me esforcei inutilmente. Paulo era um pastor zeloso que almejava ver os filipenses cada vez mais parecidos com Cristo. E saiba, meus irmãos, diz lá o texto de Hebreus capítulo 13, que todos os pastores, eles vão prestar contas a Deus. Os pastores vão prestar contas a Deus dos seus ministérios. Um pastor zeloso é um pastor que se esforça, e a gente vai falar sobre isso no final do texto, para que uma igreja cresça no crescimento da palavra de Deus e cresça na prática, na santificação, na obediência da palavra de Deus. É necessário esforço. Paulo fala que eu não corri em vão. Paulo usa aqui a figura de uma corrida. A cidade de Filipos era uma cidade que ficava na Grécia.
Então, como gregos, eles apreciavam os Jogos Olímpicos, inventados pelos gregos. E eles sabiam que um atleta, ele precisa se esforçar. Quem é que atleta, quem é que treina, sabe que precisa de esforço. Paulo, ele se esforçava, só que ele queria ganhar um prêmio. Ele queria, no dia de Cristo, ganhar o prêmio dele. Aí você vai, peraí, Paulo, mas não é pela graça? Sim, é pela graça. Só que aqui a melhor ilustração do que Paulo está falando foi aquilo que a gente leu lá em Apocalipse 4. Quando os 24 anciãos, eles estão coroados com coroas de ouro, ou seja, ali está falando do galardão, daquilo que, veja, a salvação é pela graça. O galardão o que é? A Bíblia não detalha o que é galardão, mas a gente pode ter a ideia que são como se fossem coroas, como se fossem prêmios, que uma vez você salvo, você coloca em prática a sua salvação, a sua santificação, e no céu nós recebemos aquelas coroas. Só que mesmo que isso exija esforço nosso, o que diz o texto de Apocalipse? Os anciãos, eles pegaram as coroas deles e colocaram aos pés do trono e falaram, tu és digno. Então até o galardão que a gente ganhar no céu, que vai ser por esforço nosso, vai ser pela graça também. Toda a nossa obediência, todo o nosso esforço. Porque, irmãos, se não houvesse esforço, não seria chamado de caminho estreito. Não é assim? A vida do crente é um caminho estreito. É carregar a cruz, então precisa de esforço. Não esforço para ser salvo, lembre-se, você já é salvo. Graça. Mas esforço para você obedecer. Mas lembre-se, é Deus quem te faz obedecer. Então, no final das contas, tudo é graça de Deus. E Paulo, ele fala justamente nisso. E aí no versículo 17 ele fala, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Como é que Paulo encerra essa parte, encerra esse texto? Paulo fala o seguinte, olha, quando Jesus voltar, eu quero me orgulhar, eu quero me gloriar que eu não corri em vão. Eu quero olhar para vocês no céu e falar assim, eu fiz o trabalho bem feito. Para a glória de Cristo, eu recebi a minha coroa, mas a coroa é do Senhor, tu és digno. Mas antes que isso aconteça, eu vou ser sacrificado. Ele fala, mesmo que eu seja oferecido por libação. Paulo está falando aqui da sua morte. Paulo tinha consciência que mais cedo ou mais tarde ele seria martirizado. O que é uma libação? Libação era um sacrifício de uma bebida que era oferecido não somente pelos judeus, mas por outras nações pagãs. Então, por exemplo, o judeu, ele levava lá um animal para ser sacrificado. Esse animal ele era sacrificado e em cima desse animal era oferecido um sacrifício menor, um segundo sacrifício, que era uma bebida que era jogada por cima daquele animal. Então eram dois sacrifícios, um maior, que era o animal, e um menor, que era a bebida. Paulo está falando que ele era a libação é essa bebida. Paulo fala, eu vou me sacrificar, eu sou a libação, mas vocês também vão se sacrificar. Paulo está falando sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. O que Paulo está querendo dizer, meus irmãos? Lembra de Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você obedece a Deus, é um sacrifício, é um ato de sacrifício. A Cidinha tem ensinado as crianças, obedecer é melhor, é o texto de 1 Samuel 15. Qual que é o contexto ali? Saul, o rei Saul, ele disse que ele não havia matado os animais que ele deveria ter matado para poder oferecer a Deus como sacrifício. Quando o profeta Samuel chega e vê que ele não obedeceu a Deus, que Saul não obedeceu a Deus, ele fala, obedecer é melhor que sacrificar. Ou seja, qual que é o sacrifício do crente? É a obediência.
Então Paulo fala, vocês vão se sacrificar, vocês vão obedecer. Mas eu, como pastor de vocês, também vou sacrificar. Mas Paulo, ele é tão humilde que ele fala, o sacrifício de vocês é maior do que o meu. Mas espera aí, o sacrifício de Paulo não era maior? Era. Mas ele se considerava inferior a eles. E aí ele conclui, alegrem-se comigo por causa disso. Por isso, meus irmãos, como é que nós concluímos essa mensagem de hoje? Pastores fiéis, concluindo esses 2 últimos versículos, eles vão se sacrificar para que a igreja cresça, desenvolva a salvação. Esse é o desejo do pastor de vocês, que não somente conheçam a palavra, mas pratiquem a palavra, vivam, desenvolvam, brilhem à luz de Cristo. Só que isso não é uma coisa apenas de pastor, mas de todo crente. O crente, ele deve também se sacrificar pelos outros. Um se sacrificando pelo outro. Na igreja, meus irmãos, temos dons diferentes. O Espírito Santo nos capacitou com dons diferentes. Então o crente não deve ser aquela pessoa que apenas fica sentado no banco. Mas ele desempenha os seus dons na igreja, ele trabalha na igreja, ele serve na igreja, pelo bem de toda a igreja. É um sacrifício isso. E quando essas coisas acontecem, o que acontece com a igreja? Alegria. Quando todos servem, quando todos trabalham, quando todos se sacrificam, a igreja vive em alegria. Assim a nossa santificação, meus irmãos. O objetivo final, o alvo final é a nossa alegria. Quando você obedece, você é feliz. Quando você obedece, você é alegre. Não somente você, toda a igreja somos alegres. Que a gente então, meus irmãos, pela graça do Senhor, possa desenvolver a nossa salvação. Que Ele nos abençoe. Amém.